Muitas pessoas presumem que o Estado nazista acabou junto com Hitler em Berlim em 30 de abril de 1945. Na verdade, o Terceiro Reich continuou por algum tempo depois, mesmo após a rendição alemã em 8 de maio. Esse vídeo trata da história do sucessor imediato de Hitler como líder da Alemanha, Dr. Joseph Goebbels, e seu governo, que sobreviveu pouco mais de um dia nas últimas horas da Batalha de Berlim. Goebbels, que foi ministro da propaganda de Hitler e suas relações públicas desde 1933, já havia dirigido o departamento de propaganda do partido nazista antes disso e nunca deveria ter sucedido Hitler no cargo mais alto do Reich alemão. Ele nunca foi um de seus sucessores oficiais. O primeiro era Rudolf Hess, até sua desastrada tentativa de fazer a paz com os britânicos em 1941. Depois, o corpulento e extravagante marechal do Reich Hermann Göring, chefe da Luftwaffe e primeiro-ministro da Prússia, dentre outros títulos. Goebbels também veria o homem mais poderoso na Alemanha depois de Hitler, o SS Reichsführer Heinrich Himmler, como seu sucessor lógico, mas uma mistura de desgraça e perda de poder cairia sobre Hess, Göring e Himmler, deixando sempre fiel Goebbels como o único nazista de alto escalão com perfil público e vontade suficientes para assumir a liderança do que restou do Terceiro Reich em maio de 1945. Praticamente todos, incluindo seus inimigos, admitiam que Goebbels era um brilhante propagandista, e à medida que a guerra entrou em sua fase final, ele se tornou ainda mais o rosto e a voz do nazismo, exortando uma cansada população a fazer mais sacrifícios por Hitler. Wenn sie jetzt an diesem oder an jenem Teil der Ostfront zur Offensive antreten, keinen Pardon mehr kennen und keinen Pardon mehr geben. Este já havia praticamente desaparecido da vista do público no final de 1944. Curvado, prematuramente envelhecido e claramente sofrendo de algum tipo de distúrbio físico que se manifestava pelo tremor descontrolado do seu braço esquerdo, a aparência de Hitler entre 1944 e 1945 parecia ser uma metáfora para a degeneração do país. O mesmo não se pode dizer do anão envenenado, como alguns se referiam a Goebbels, que havia se tornado o rosto mais visível do regime nas últimas semanas da guerra. A voz de Hitler foi ouvida pelo povo alemão pela última vez em 30 de janeiro de 1945, 12º aniversário da ascensão nazista ao poder, numa transmissão via rádio. Ele nunca falaria ao público novamente. Hitler foi visto pela última vez em cinemas, condecorando jovens hitleristas no jardim da chancelaria do Reich em 20 de março de 1945. Sua degeneração física foi cuidadosamente mascarada quando da edição da filmagem. Der Führer empfängt in seinem Hauptquartier den Reichsjugendführer Axmann mit einer Abordnung von 20 Hitlerjungen, die sich bei der Verteidigung ihrer Heimat besonders bewährt haben und dafür mit dem Eisernen Kreuz ausgezeichnet wurden. Mit diesen 20 Jungen ist vor dem Führer symbolisch die deutsche Jugend angetreten, die als treuer Helfer unserer Soldaten und des Volkssturms mutig und unerschrocken im höchsten Einsatz steht. Der Führer lässt sich von den Jungen ihre Erlebnisse schildern. Joseph Goebbels, um Gauleiter de Berlim, forneceu a energia necessária para galvanizar uma extenuada população para o confronto final com os soviéticos. Ele estava cheio de energia, dando discursos inflamados, condecorando os defensores do front e aparecendo na linha de frente ao longo do rio Oder. Am gleichen Tage besucht Reichsminister Dr. Goebbels das befreite Lauban. In der vorgeschobenen Stellung einer Sturmgeschützabteilung. Auf dem Marktplatz von Lauban wird Dr. Goebbels von dem Befehlshaber einer Heeresgruppe, Generaloberst Schörner, begrüßt. Eine Kampfgruppe der Führer-Grenadierdivision ist angetreten. Privadamente, Goebbels se tornou o principal suporte de Hitler, capaz de mantê-lo animado e de incutir nele um pouco de seu antigo ímpeto. Os diários privados de Goebbels, no entanto, sugerem que ele sabia que o jogo havia acabado e agora era apenas questão de quando o regime nazista sairia de cena, a despeito da defesa que ainda era empregada na condenada Berlim.
Dr. Goebbels também usou sua considerável influência para tentar evitar a situação em que tanto ele quanto Hitler agora se encontravam. Entretanto, Goebbels estava cada vez mais em conflito com o que dizia em público, e algumas vezes tentou, no início de 1945, fazer com que Hitler encerrasse a guerra com os britânicos e americanos e passasse a combater apenas os soviéticos. Hitler recusava-se categoricamente a tal movimento. Goebbels estava preocupado com uma possível perda da confiança de Hitler caso pressionasse demais. O ministro da propaganda foi contrário à ideia da fuga do governo para o sul da Alemanha, até o chamado Reduto Nacional dos Alpes, ideia na qual alguns outros ministros estavam interessados, notadamente Martin Bormann e Hermann Göring, que perceberam a futilidade de se tentar manter Berlim e não queriam ser capturados pelos soviéticos. Goebbels advogava uma última e heróica resistência na capital, apelando ao Führer. Goebbels mudou sua família para a residência que mantinha em Berlim para sofrer nela o amargo fim do Terceiro Reich, enquanto outros líderes secretamente escondiam suas esposas e filhos em refúgio no sul da Alemanha e Áustria. Quando o presidente Roosevelt morreu em 12 de abril de 1945, Goebbels organizou um evento para o deleite de Hitler, convencendo-o de que aquela era a providência divina indicando que a aliança profana dos aliados em breve desmoronaria e a maré da guerra viraria em favor da Alemanha. O comportamento de outros nazistas de alto escalão ajudou Goebbels a assumir de fato a posição de número 2 de Hitler. Forças soviéticas alcançaram os arredores de Berlim em 20 de abril de 1945, data do último aniversário de Hitler. Todos os ministros se reuniram com Hitler uma última vez para desejar-lhe feliz aniversário antes que partissem de Berlim sob vários pretextos, ansiosos para deixarem a cidade antes de o cerco soviético ser fechado. Sucessor nomeado de Hitler desde 1941, o Reichsmarschall Göring erroneamente tentou assumir o poder no dia 23 de abril, depois que Hitler estava fora de alcance e a situação na capital era de completo caos. Martin Bormann tratou aquela tentativa como traição e Hitler ordenou a prisão de Göring. Em troca de poupar sua vida, Bormann planejou a remoção de todos os cargos e títulos oficiais de Göring e sua colocação em prisão domiciliar pelas SS em sua casa em Elbe-Salzberg. O próximo a cair foi o homem mais poderoso na Alemanha depois de Hitler, o SS Reichsführer Heinrich Himmler. Os britânicos vazaram propostas de paz feitas a eles por Himmler via BBC, e no dia 28 de abril, Hitler ordenou que Himmler fosse preso e também despojado de todos os seus cargos, ordem que, no entanto, não teria efeito, já que Himmler e sua unidade de guarda-costas seguiram rumo ao norte da Alemanha para juntar-se ao grão-almirante Karl Dönitz, novo comandante militar em Flensburg. Durante esses atribulados momentos, Goebbels permaneceu fielmente ao lado de seu mestre, tendo mudado sua esposa Magda e suas 6 crianças para o bunker superior, enquanto o próprio Goebbels ocupava quartos perto dos de Hitler no bunker inferior. No dia 29 de abril, estava bem claro que o governo em Berlim cairia para os soviéticos dentro de 1 ou 2 dias. As milhares de tropas SS restantes, compostas principalmente por unidades de guarda-costas de Hitler e Himmler, lutavam fanaticamente, apoiadas por um punhado de tanques Tigers que ainda restavam, tropas da Volkssturm e retalhos de divisões esmagadas da Wehrmacht. À meia-noite do dia 29 de abril, Adolf Hitler se casou com sua amante de longa data, Eva Braun, numa cerimônia discreta no bunker, que foi seguida por uma modesta recepção. Hitler, horas mais tarde, ditaria seus testamentos para sua secretária Traudl Junger. Goebbels e Bormann foram testemunhas do casamento e dos testamentos. O último ato de Hitler como chefe de governo foi acabar com o posto de Führer. Ele nomeou Goebbels chanceler do Reich e o grão-almirante Dönitz, em seu quartel-general em Flensburg, foi nomeado presidente do Reich. Martin Bormann foi promovido a ministro do partido. Hitler ordenou que Goebbels deixasse Berlim para continuar nos Alpes o governo do que ainda restava da Alemanha.
Mas o ministro, no entanto, se recusava categoricamente a partir. Ele também disse que se sentia compelido a permanecer ao lado de Hitler por razões de humanidade e lealdade pessoal. Goebbels também anunciou que sua esposa e as crianças ficariam onde estavam e terminariam suas vidas ao lado do Führer. Mais tarde, em 30 de abril, com as forças do Exército Vermelho a apenas 500 metros do bunker, Hitler fez os preparativos finais para sua morte. Hitler e Eva Braun cometeram suicídio às 15h30 do dia 30 de abril de 1945. Goebbels esteve presente no jardim da chancelaria do Reich para aquele grotesco funeral, organizado pelos guarda-costas das SS de Hitler, até ser levado de volta ao subsolo pelos bombardeios do Exército Vermelho. Curiosamente, embora Hitler estivesse morto, a máquina governamental ainda girava nas demais partes do centro da cidade que ainda permaneciam sob controle alemão, e um novo governo foi formado, sob o agora chanceler do Reich, Goebbels. As unidades de guarda-costas permaneceram no local, protegendo o bunker, enquanto Goebbels e os poucos que ainda restavam tentavam decidir um curso de ação a ser tomado. Com Hitler morto, Goebbels agora estava livre para buscar uma solução pacífica para a crise. E na sala de conferências do bunker, Goebbels, Bormann e os ex-líderes militares de Hitler decidiam as ações a serem tomadas. Inicialmente, foi feita uma tentativa de cessar fogo com os soviéticos. Um emissário foi enviado através da linha de frente, e às 22 horas daquela noite, o general Hans Krebs, que havia sido adido militar em Moscou e sabia falar russo fluentemente, fora enviado como assessor para encontrar o general Vassili Chuikov. Krebs levou consigo uma carta de Goebbels e Bormann explicando que Hitler estava morto, e era Goebbels quem agora estava no comando e solicitava um cessar-fogo e rendição condicional. Krebs retornou às 6 horas do dia 1º de maio de 1945, com notícias previsivelmente decepcionantes. Ele relatou que os soviéticos exigiam rendição incondicional e que Goebbels deveria fazê-la até às 16 horas daquela tarde. Estava claro agora que o chanceler Goebbels logo seria esquecido. Os restantes oficiais militares superiores solicitaram salvo-conduto aquela noite para tentar escapar através das linhas defendidas pelas últimas tropas das SS e do Exército, na tentativa de lutar contra o cerco soviético e alcançar a zona americana, a cerca de 70 milhas a oeste, e se renderem a eles. Sabendo das atrocidades cometidas pelo Terceiro Reich, os alemães queriam evitar o cativeiro soviético a todo custo, e o SS Brigadeführer Wilhelm Monk, no comando do distrito governamental, fazia planos para que o pessoal que estava no bunker pudesse se juntar àquela tentativa de fuga. O tempo estava acabando. Eles não podiam se dar o luxo de esperar mais 24 horas e a situação militar era desesperadora. O ministro Bormann telegrafou ao presidente Dönitz dizendo: "Testamento em vigor. Irei até você o mais rápido possível. Até lá, na minha opinião, evite qualquer comunicação." Dönitz não tinha ideia do que estava acontecendo no bunker e chegou a telegrafar para Hitler reafirmando sua lealdade, sem saber que o Führer havia morrido no dia anterior. Um telegrama de Bormann, às 10h53 do dia 1º de maio, confirmou que Hitler estava morto. Uma mensagem de confirmação chegou a Dönitz às 15h18, vinda do chanceler Goebbels. Essa foi a última mensagem a ser transmitida do bunker do Führer. No entanto, nem Bormann, Goebbels ou Dönitz informaram as forças armadas alemãs ou os alemães de que Hitler estava morto até as 22h26 do dia 1º de maio, o que fizeram contando uma enorme mentira. Foi dito aos combatentes e aos civis por rádio que Hitler tinha caído em seu posto de comando no bunker da chancelaria do Reich, dirigindo a defesa contra os soviéticos na tarde daquele dia, 24 horas após a morte ter de fato ocorrido. Deutsche Männer und Frauen, Soldaten der deutschen Wehrmacht. Unser Führer Adolf Hitler ist gefallen. O atraso na divulgação da morte de Hitler ocorreu para permitir que Goebbels e Bormann negociassem uma rendição condicional com o Exército Vermelho sem incluir Dönitz, que deveria ter sido consultado como presidente do Reich. Goebbels e Bormann temiam a reação das tropas alemãs ainda lutando arduamente contra os soviéticos. Caso fosse descoberto que Hitler já havia cometido suicídio, eles poderiam ter decidido parar de lutar sem a autorização do que restava do governo nazista.
Como aqueles que restavam no bunker passaram o 1º de maio planejando a fuga para a próxima noite, Goebbels e sua esposa Magda puseram em marcha seus próprios planos. Magda Goebbels encarregou-se de se livrar de seus 6 filhos pequenos. Ela ordenou que o SS Sturmbannführer Helmut Kuntz, dentista e ajudante do oficial médico-chefe da chancelaria do Reich, desse a cada uma das crianças uma dose de morfina. Todas as crianças caíram num estado de sono profundo. Em seguida, o SS Obersturmbannführer Dr. Ludwig Stumpfegger, um dos médicos pessoais de Hitler, matou cada criança esmagando uma ampola de cianeto em suas bocas. Seus corpos foram deixados em seus beliches no bunker superior. Enquanto continuavam os planos de fuga para aquela noite, Joseph Goebbels convocou seu ajudante, o SS Hauptsturmführer Gunther Schwegermann, e o informou de que ele e sua esposa cometeriam suicídio no jardim da chancelaria do Reich. Foi-lhe ordenado que garantisse que os corpos de ambos fossem totalmente incinerados. Goebbels entregou a Schwegermann uma fotografia emoldurada e assinada por Hitler, que tinha ficado em sua mesa durante muitos anos. Depois de dar instruções a seu ajudante, Goebbels passou o resto de seu tempo fazendo anotações em seu diário. Ele deu estas últimas meia dúzia de páginas a Werner Naumann, que lideraria um dos 3 grupos que tentariam romper o cerco soviético naquela noite, com a intenção de que eles fossem levados para um local seguro e preservados. Em vez disso, Naumann as queimaria depois da morte de Goebbels. Por volta das 20h30 do dia 1º de maio, Goebbels, após ter colocado suas luvas e seu cap, subiu pela escadaria da saída de emergência do bunker com sua esposa Magda, acompanhado por Schwegermann. O capitão Schwegermann esperou na escadaria enquanto Goebbels e sua esposa desapareciam de vista. Ele ouviu 2 disparos e logo depois avistou os 2 corpos deitados no chão. A tese mais aceita por historiadores é a de que foi Goebbels quem atirou primeiro, fazendo o mesmo em si logo em seguida. Schwegermann recebeu ordens do chanceler para se certificar de que ele e sua esposa estavam realmente mortos, atirando nos corpos novamente. Schwegermann, entretanto, relatou que não conseguiu cumprir essa ordem, chamando uma das sentinelas que patrulhavam o jardim para que atirasse em cada um dos corpos mais uma vez, além de ajudar Schwegermann a derramar a gasolina que sobrou das incompletas cremações de Hitler e Eva Braun sobre os corpos de Goebbels e sua esposa, que foram então incendiados. Eles seriam, todavia, facilmente reconhecidos pela unidade soviética de contra-espionagem, que capturou o bunker no dia 2 de maio. Schwegermann, tendo cumprido o que lhe fora ordenado, juntou-se a um dos grupos que tentariam romper as linhas soviéticas mais tarde naquela noite, sendo um dos poucos que conseguiram alcançar as linhas americanas com segurança e se render. Com a morte do chanceler Goebbels, o governo civil em Berlim chegou ao fim. O líder seguinte da Alemanha foi o presidente do Reich, Karl Dönitz, cujo governo sobreviveria por 2 semanas após o general Helmut Weidling, comandante da Batalha de Berlim, ter se rendido ao Exército Vermelho no dia 2 de maio de 1945, pondo fim àquela luta. Assim terminou a chancelaria de Joseph Goebbels, que durou 24 horas e terminou com 6 assassinatos e 2 suicídios. O único ato significativo de Goebbels como chanceler foi confirmar o suicídio de Hitler a Dönitz e permitir que o grão-almirante Dönitz assumisse plenos poderes como presidente do Reich. Goebbels morreu imitando seu herói Hitler até mesmo com as chamas no funeral, mas ao contrário da cremação de Hitler, a chuva leve que caía e a pouca gasolina que restava fizeram com que as chamas logo fossem apagadas e os cadáveres jazessem apenas enegrecidos e fossem facilmente reconhecidos pelos soviéticos no dia seguinte, ao ficarem ao relento no caos das bombas que caíam no jardim da chancelaria do Reich. Pelo menos na morte, Goebbels se juntaria permanentemente a Hitler, com os cadáveres dele, de sua esposa e de seus filhos sendo necropsiados junto aos de Hitler e Eva Braun e enterrados em caixas de munição sob lixeiras nos fundos de uma casa em Magdeburgo, em fevereiro de 1946. Em 4 de abril de 1970, a KGB exumou todos os restos mortais e os cremou juntos. Agora, Goebbels e Hitler estavam literalmente misturados, com suas cinzas jogadas no rio Biederitz.